Vamos ao nosso podcast. Hoje falaremos sobre o feminicídio. Inicialmente, vamos entender o que é o homicídio simples. Está no artigo 121 do Código Penal, matar alguém. E ele tem pena de reclusão de 6 a 20 anos. Aí nós temos várias hipóteses de homicídio qualificado. Neste podcast, vamos ver sobre o feminicídio, que é um homicídio qualificado pelo feminicídio. Quando ocorre esse tipo de homicídio? Ele ocorre quando é praticado contra mulher, mas não apenas contra mulher. Tem que ser por razões da condição do sexo feminino. E ele tem reclusão de 12 a 30 anos. E o que é considerado razões da condição feminina? No que envolve este crime? Aí nós temos a violência doméstica e familiar, o menosprezo ou a discriminação à condição de mulher. Então, para ser encaixado no feminicídio, que é o homicídio qualificado pelo feminicídio, nós temos que ter um homicídio onde ele é praticado contra a mulher por razões da condição de mulher, que aí seriam a violência doméstica e familiar, ou o menosprezo ou a discriminação à condição da mulher. Esse crime de feminicídio, ele tem aumento de pena de 1/3 até a metade quando ele é praticado durante a gestação da mulher ou nos 3 meses posteriores ao parto. Também tem esse aumento de pena quando é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos, pessoa com deficiência ou portadora de doença degenerativa que acarretem condições de limitação ou de vulnerabilidade física ou mental, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente e em descumprimento de medidas protetivas de urgência que estão lá na Lei Maria da Penha. Eu vou citar apenas para enriquecer o nosso podcast. Fazendo uma leitura da Lei Maria da Penha, dessas medidas protetivas, vamos para o artigo 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras, não são só essas. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, proibição de determinadas condutas, entre as quais aproximação da ofendida, aproximação dos familiares da ofendida e das testemunhas, fixando uma distância mínima que deve ser respeitada pelo agressor entre ele e essas pessoas citadas. Qualquer tipo de contato é proibido. E frequentar determinados locais, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Então, esse seria o crime de homicídio qualificado pelo feminicídio. E o podcast do dia é a prisão temporária. Vamos discorrer sobre os principais tópicos que podem ser cobrados na sua prova sobre a prisão temporária. Inicialmente, vamos falar do prazo. Em regra, o prazo será de 5 dias, podendo ser repetido por mais 5 dias. Porém, se o crime for hediondo, o prazo será de 30 dias, podendo ser repetido por mais 30 dias. Aqui tem uma observação: se o crime for equiparado ao hediondo, ele também vai ter esse prazo de 30 dias, podendo ser renovado por mais 30 dias. E aí, os equiparados ao hediondo, vocês vão lembrar do T3, tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Vamos continuar a nossa análise. O cabimento da prisão temporária, ele vai ter alguns requisitos obrigatórios e outros que podem ser alternados. O cabimento da prisão temporária deve estar fundado em razões de materialidade e de autoria, de alguns crimes taxativamente descritos. Então, sempre que eu tiver prisão temporária, tenho que ter algum desses crimes envolvido. E eles são o homicídio doloso, o sequestro, cárcere privado, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, rapto violento, epidemia com resultado morte, envenenamento de água ou substância alimentícia ou medicinal,
mais resultado morte, quadrilha, bando, tráfico de drogas, crime contra o sistema financeiro e a lei de terrorismo. Além dos crimes, além de ter esse requisito de crime, deve ainda estar presente uma das seguintes situações. Aqui nós vamos poder alternar. A primeira delas, necessária a prisão temporária para investigação, ou seja, o inquérito policial. Ou quando o indiciado não tiver residência fixa, ou se o indiciado não se identificar de forma correta e nem esclarecer a sua identificação. E aqui um detalhe para a banca CESP, mas isso aqui tem divergência doutrinária. O inquérito policial ele vai começar a fluir o seu prazo após a prisão temporária. Isso aqui é divergente, a banca CESP adota isso como regra. Outras bancas vão incluir esse prazo no inquérito, mas aí é um tema mais polêmico. Bom, vamos a alguns detalhes. Acabou o prazo da prisão temporária. O que eu faço? Libero o preso. Ou, no caso, o juiz ele pode decretar a prisão preventiva, que aí é outro tópico de outro podcast que a gente vai fazer posteriormente. Outro detalhe é que a prisão temporária não pode ser decretada e nem mantida durante o processo. A prisão temporária, para você gravar, para te ajudar a memorizar, lembre-se que além dela ser uma prisão cautelar, ela é uma prisão investigatória. É uma prisão que é feita durante o processo de investigação, durante o inquérito policial. Logo, o juiz não pode decretar a prisão temporária de ofício. Ele precisa de um requerimento do Ministério Público ou de uma representação da autoridade policial. E aí tem uma divergência, porém, a doutrina majoritária considera que o juiz também não pode prorrogar essa prisão temporária de ofício. Precisa também, no caso, do requerimento do Ministério Público ou da representação da autoridade policial. Mas um detalhe, sempre que for pela representação da autoridade policial, o MP, o Ministério Público, ele tem que ser ouvido. Isso aqui já foi cobrado em prova e muita gente cai nisso. Agora, só para enriquecer o nosso conteúdo, a lei que nós estamos falando é a Lei 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e ela sofreu algumas alterações bem recentes que foram em 2019. Vou citá-las apenas para atualização de vocês. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo da prisão temporária. Outro detalhe, incluído em 2019, o mandado de prisão conterá necessariamente o período da duração da prisão temporária estabelecido no caput deste artigo, que nós falamos lá da regra dos 5 dias, né? Bem como o dia em que o preso deverá ser posto em liberdade. Outra regra incluída em 2019. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada a prorrogação da temporária ou se tiver sido decretada a preventiva. Com isso, finalizamos o nosso podcast e atualizamos as novidades inseridas em 2019. E o podcast de hoje será sobre nacionalidade, artigo 12 da Constituição Federal. A nacionalidade ela vai se dividir em duas espécies: a nacionalidade originária e a nacionalidade secundária, também conhecida como derivada ou adquirida. Esse tópico é muito relevante para concursos públicos, então vamos tentar esgotá-los nesse podcast. E no final, vou colocar a lei e a leitura seca, para você poder fixar e gravar em sua memória de longo prazo. Vamos iniciar pela nacionalidade originária. São brasileiros natos os nascidos no Brasil, de pais brasileiros. São brasileiros natos também os nascidos no Brasil, de pais estrangeiros, em que nenhum deles está a serviço de seu país, nem o pai nem a mãe a serviço do país, sabendo que os dois são estrangeiros. Se o pai e a mãe, ambos estrangeiros, e um ou outro a serviço de seu país, aqui não será brasileiro nato. Mesmo tendo nascido no Brasil, aplica-se a exceção, pois como ambos os pais são estrangeiros, não vamos aplicar a regra. Porém, se um desses pais, ou o pai ou a mãe, for brasileiro, aí nós vamos entrar com a regra. Esquece a exceção, será brasileiro nato. Isso aqui é muito cobrado em prova, então muita atenção. Vamos a outra
característica. Será brasileiro nato o nascido no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que o pai ou a mãe esteja a serviço do Brasil. Aí será brasileiro nato. Vamos adotar aqui o critério ius sanguinis, do sangue, e o critério funcional, por estar a serviço do Brasil. E o que é estar a serviço do Brasil? É prestar serviço para a administração pública, seja ela direta ou indireta, na União, nos estados, no Distrito Federal, nos municípios, em órgãos internacionais ao qual o Brasil faça parte. Será brasileiro nato os nascidos no estrangeiro, com pai ou mãe brasileiro, desde que faça o registro desse filho em repartição brasileira competente. O critério é o ius sanguinis mais critério de registro. Outra situação em que será brasileiro nato, que também é conhecida como uma nacionalidade potestativa, é aquele que é nascido no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira. Sempre quando eu falar pai ou mãe, pode ser ambos também, para também não ficar cansativo aqui nosso podcast. E aí, nós temos aquela primeira opção do registro, né, em repartição brasileira, que foi falado acima, mas também temos aquele que não é registrado, mas que venha a residir no Brasil e a qualquer tempo, após atingida essa maioridade, opte pela nacionalidade brasileira. Aqui vai ter que entrar com ação judicial, mas os efeitos são retroativos, também conhecido como ex tunc. Só como curiosidade, antes da maioridade, antes de atingir os 18 anos, esse brasileiro, ele vai estar aqui no Brasil como nato, mas vai ter um caráter precário. Por que precário? Porque quando ele atingir a maioridade, ele vai ter que optar pela nacionalidade brasileira. Bom, esgotamos as questões de brasileiro nato. Agora vamos ver o outro caso, que é a naturalização. A naturalização também é conhecida como nacionalidade secundária, derivada ou adquirida. A ordinária constitucional é aquela que é feita na forma da lei. É conhecida como ordinária, especial ou provisória. Vamos ver mais detalhes da ordinária constitucional na forma da lei. Se o país é de língua portuguesa, nós vamos precisar de preencher apenas 2 requisitos: residência por mais de 1 ano ininterrupta no Brasil e idoneidade moral, cumulativos, tá? Esses 2 requisitos têm que estar presentes. E aqui o procedimento, ele vai ser um procedimento administrativo no Ministério da Justiça, mas o ato é discricionário do governo, porém tem efeitos constitutivos após a publicação no Diário Oficial. Temos uma outra forma de naturalização, mas aqui é vinculado, o governo brasileiro é obrigado a aceitar. Ela é conhecida como extraordinária e ela acontece quando o estrangeiro, de qualquer nacionalidade, resida no Brasil, e aqui os requisitos vão ser cumulativos, hein? Há mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal e requeira a nacionalidade brasileira, através de um processo administrativo no Ministério da Justiça com efeitos declaratórios. Lembre-se, é vinculante. E para o Supremo Tribunal Federal, saídas esporádicas não interrompem esse prazo de 15 anos. Vamos supor, a pessoa está aqui no Brasil há 14 anos, aí acontece um problema, ela tem que viajar ao exterior porque algum parente morreu. Ela não vai perder essa ininterrupção de prazo, vamos dizer assim, porque seria injusto com a pessoa, né? Então o Supremo já reconhece isso. Temos também um caso interessante que é chamado de quase nacionalidade. Não é naturalização, hein? É uma quase nacionalidade. É o português equiparado. Precisa de uma anuência do Estado brasileiro, mas os requisitos são simples: ser português e ter residência permanente no Brasil. E tem que haver reciprocidade em favor de brasileiro que esteja na mesma condição lá em Portugal. E aqui ele vai ter direitos inerentes ao brasileiro naturalizado, salvo, claro, os casos previstos na Constituição. Mas ele não será naturalizado, hein? Não cai em pegadinha de prova. Bom, já que estamos nesse assunto, vamos falar da perda da nacionalidade para enriquecer o nosso podcast. Então vamos lá. O brasileiro que adquirir outra nacionalidade, então vem cá, o brasileiro é nato ou naturalizado e adquiriu outra nacionalidade, ele perde a nacionalidade brasileira, salvo, e aqui são 2 exceções,
o reconhecimento da nacionalidade originária, ou seja, ele vai ser nato no outro país pela lei estrangeira, ou quando esse país fizer essa imposição de naturalização como condição de permanência no país ou para exercício de direitos civis. Imagine um jogador de futebol que está aí em outro país, aí o país vem e exige, ou você se naturaliza ou a gente vai te mandar embora. Ou outra questão lá, a pessoa quer casar e o país quer obrigar ele a se naturalizar. E nessas condições o governo abre uma exceção e aí não perde essa nacionalidade brasileira. Bom, o procedimento de perda da nacionalidade, ele é um procedimento administrativo que ele ocorre no Ministério da Justiça. E a reaquisição será um novo procedimento administrativo. Mas você vai ter que afastar essas causas que fizeram você perder sua nacionalidade. Se você era nato, quando você for readquirir, você vai readquirir como nato. Se você era naturalizado, quando você for readquirir, você vai readquirir como naturalizado. Existe um outro tipo de perda que é exclusiva para naturalizado. É chamado também de perda-punição. Será cancelada a naturalização por sentença judicial, quando o naturalizado estiver fazendo atividades nocivas ao interesse nacional. Aqui é um procedimento judicial, na Justiça Federal. Os efeitos após o trânsito em julgado estão na Lei de Imigração, caso você queira aprofundar. E só pode readquirir essa nacionalidade com uma nova ação judicial, uma ação rescisória. Bom, entre brasileiros natos e naturalizados, só a Constituição pode fazer diferença entre eles. A lei não pode diferenciá-lo. O brasileiro nato jamais, nunca será extraditado. Aí, obviamente, se o brasileiro nato perdeu a qualidade de nato, ele não é mais nato, então ele passa a poder ser extraditado. Atenção nisso que já foi alvo de prova, já teve casos concretos aqui no Brasil. Gente, perdeu, não é mais. Se não é mais, pode ser extraditado naturalmente. Já o naturalizado tem duas hipóteses de extradição. A primeira é quando ele praticar crime comum. Nesse caso, vamos ter um requisito temporal, antes da naturalização. Crime comum, antes da naturalização, aí pode ser extraditado. A segunda hipótese não tem requisito temporal, ou seja, a qualquer tempo, quando o indivíduo se envolver com tráfico ilícito de drogas. O estrangeiro não será extraditado por crime político e nem de opinião. Isso também é importante. Bom, os cargos privativos de brasileiro nato é o mp3.com, ministros do Supremo Tribunal Federal, presidente da República mais vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e unicamente o ministro de Estado da Defesa, fazendo o mnemônico mp3.com. Com isso, vamos encerrando o nosso podcast sobre nacionalidade brasileira, artigo 12. Agora você fica com a leitura do artigo 12 para enriquecer seus conhecimentos e aumentar a sua memória de longo prazo. Até a próxima. Capítulo 3. Da nacionalidade. Artigo 12. São brasileiros. Artigo alterado pela Emenda Constitucional de Revisão número 3 de 1994 e Emendas Constitucionais número 23 de 1999 e 54 de 2007. Inciso 1. Natos. Alínea A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Alínea B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Alínea C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Inciso 2. Naturalizados. Alínea A. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Alínea B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.
Parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 3º. São privativos de brasileiro nato os cargos. Inciso 1. De presidente e vice-presidente da República. Inciso 2. De presidente da Câmara dos Deputados. Inciso 3. De presidente do Senado Federal. Inciso 4. De ministro do Supremo Tribunal Federal. Inciso 5. Da carreira diplomática. Inciso 6. De oficial das Forças Armadas. Inciso 7. De ministro de Estado da Defesa. Parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: Inciso 1. Tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Inciso 2. Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: Alínea A. De reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Alínea B. De imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.